Eu falo que a pessoa que honra os seus compromissos em dia e que tem um nome que zela, as portas se abrem. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Brasil que Produz, uma série itinerante do Agro Resenha Podcast que tem como principal finalidade destacar e valorizar histórias inspiradoras de produtores rurais Brasil afora. E nessa primeira temporada, já estamos aqui no segundo episódio, eu e meu amigo Gabriel Martins, a gente vai conversar com 6 agricultores de Mato Grosso que se dedicam ao cultivo da soja, né, que é a principal cultura agrícola aqui do país. E também não podemos deixar de agradecer, né, Gabriel? A Deloitte, cara. Quem fez ajuda. Esse negócio todo sair do papel foi a Deloitte. Esse projeto aqui é um projeto que tá na nossa cabeça tem uns 2-3 anos já, né, Gabriel? Isso aí. E a Deloitte, que possui um monte de soluções aí pro mercado. Esteja você buscando melhorar a sua gestão, organizar finanças e tributos, adotar novas tecnologias ou até mesmo planejar a sucessão familiar, a Deloitte está preparada para atender produtores rurais de forma única, oferecendo soluções para qualquer tipo de tamanho de produtor, tá? Não tem esse negócio de só grande não e nem só pequenininho não. Todo tipo de tamanho, a Deloitte está aí pronta para te ajudar, tá certo? Bom, e pra gente começar aqui essa resenha, né? Muito obrigado por nos receber aqui na Fazenda Pirassununga. Nós estamos aqui em Campo Verde, em Mato Grosso, para conversar com o José Carlos Dolfini. Muito obrigado por nos receber aqui na Fazenda, viu, José? Obrigado vocês por estarem aqui, fazendo presença e mostrando pro Brasil afora aí o que é o agro bem conduzido e o agro que o Brasil merece. É isso aí, Show de bola. Ô, Dolfini, eu não tenho como não estar com um sorrisão assim no rosto, porque quando eu cheguei aqui em Campo Verde, assim, a primeira vez, o Dolfini foi o primeiro produtor rural que me deu atenção, cara. E foi legal porque o Dolfini, ele é um cara corrido, né? A gente viu aqui que o Dolfini, ele é do corre. E aí ele sentou e falou, ó, tu tem 10 minutos aí pra falar porque eu tenho que sair. Não sei se tu tá lembrado, Dolfini. Mas daí, cara, comecei a conversar e tal, e aí o assunto ficou bom. Aí ele, só um pouquinho, pegou o telefone, ó, vou ter que estender um pouco aqui, vou chegar um pouco mais tarde aí. Rapaz, aí me deu atenção. Aí não, eu fiquei você deu feliz. atenção pro Gabriel falar. Meu Deus do céu, velho. Quase não fala, o rapaz, né? Fala. Mas assim, eu fico muito feliz, Dolfini, de ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser um episódio, assim, cara, muito legal, porque a história do Dolfini é uma história linda, né? Ele tem hoje uma propriedade extremamente produtiva, diversificada, organizada pra caramba, né, cara? Que é um dos focos do Brasil que Produz, que é falar com esses produtores que têm excelência na organização, né, nas informações e tal. E pra gente começar aqui a nossa conversa, Dolfini, eu queria que tu contasse pra gente um pouco da tua história lá, desde lá do sul, né, até chegar aqui, como é que foi e tal. Vamos escutar um pouco dessa tua história para as pessoas entender, né, certo, a dificuldade que vocês tinham, porque parece assim que... Hoje tá lindo, olha, né, cara? lá o tamanho da fazenda do cara, não sei o quê, papapá, mas, cara, como é que foi pra chegar aqui, Dolfini? Gabriel, a história é uma história bonita mesmo. A gente vem do Paraná, né? Minha família, meus avós já eram produtores, veio da Itália e entrou no Brasil pelo estado de São Paulo, Pirassununga, que tá aí o motivo do nome da fazenda. E aí meu pai nasceu então em Pirassununga, estado de São Paulo, e foi pro norte do Paraná, na região de Londrina, região de Cambé, e depois mais para frente um pouco desceu ali para Floresta, perto de Maringá. E dali para cá então o pai foi criando a família, a gente nasceu ali e começou então ali as atividades de café e depois posteriormente começou as atividades da soja. E eu já nasci em 1969, sou o caçula da turminha, e a gente foi criado então na lavoura, na agricultura, já nas lavouras de soja. E depois em 1988 o meu pai e meu irmão veio para o Mato Grosso então para dar uma andada para tentar buscar novos horizontes, para que a gente pudesse colocar a família para ir expandindo um pouco, para não ficar todo mundo concentrado numa área pequena que o pai tinha lá no Paraná. Então aí foi onde surgiu Mato Grosso. Campo Verde não era Campo Verde, na época era Posto Paraná, e aí eles vieram para cá, olharam a propriedade, gostaram, era uma propriedade pequena, que é essa aqui que a gente está hoje, Fazenda Pirassununga. Fez a aquisição da área e aí então eu imediatamente já vim para o Mato Grosso, veio eu e meu irmão, João, e eu vim solteiro na época ainda,
gurizão de 19 anos, e meu irmão já era um pouco mais velho, a gente tem uma diferença de 11 anos de idade, eu e ele. Então ele já tinha um pouco mais de experiência, maturidade, e eu ainda guri, e vim na frente aqui para ir trabalhando, fazendo os trabalhos acontecerem, para iniciar o plantio da soja. A gente começou então o primeiro ano em 1988 aqui em Campo Verde, que era Posto Paraná, e que foi também um privilégio para nós que naquele mesmo ano a cidade se emancipou. Então naquele ano ela passou a ser Campo Verde, né? O Posto Paraná passou a ser Campo Verde, emancipado em 1988. E daí para cá a gente foi aproveitando as oportunidades, a gente já tinha, anterior aqui, a gente tinha um pedacinho de terra no mato lá em Alta Floresta, era uma propriedadezinha pequena, 63 hectares, para você ter uma ideia, lá no meio do mato, que era o poder aquisitivo que a gente tinha na época para comprar. E então aí, quando eu vim para cá, a gente começou a expandir um pouco mais em Alta Floresta também, a região era muito boa para pecuária, o preço das terras era muito barato, e a gente foi fazendo aquisição lá em Alta Floresta e fomos abrindo as áreas, mediante o que podia abrir na época. E assim, juntamente com a Alta Floresta, a gente foi também fazendo os trabalhos aqui em Campo Verde. A gente cultivou soja até, acho que 91, se eu não estou enganado, 92. E aí a gente trouxe da nossa experiência do Paraná a tentativa de se fazer o plantio da segunda safra aqui em Campo Verde. Então a gente iniciou ali uma pequena área fazendo o plantio de milho safrinha. E que foi dando certo, isso foi tomando corpo, e aí a gente foi aumentando as áreas de plantio tanto de soja quanto de milho safrinha. A gente foi fazendo dessa forma aqui em Campo Verde, tocando em Alta Floresta, abrindo área, plantando pecuária. No começo a gente tinha umas parcerias com algumas pessoas lá da região, tirava a mata, plantava milho, soltava porco solto, depois tirava os porcos e aí plantava o capim, e aí foi formando as áreas. Então tudo muito braçal na época, não foi feito nada com máquina, foi tudo manualmente lá em Alta Floresta, e aqui já era área aberta, já era estocada, então a gente trabalhava com as máquinas. E aí chegou na década de 1997, foi o primeiro ano que a gente então começou a olhar algumas áreas que já estavam sendo cultivadas em Campo Verde com algodão, né? E aí foi onde a gente deu um passo na cultura do algodão. Na época eu lembro muito bem que meu pai até era um pouco contra o algodão, porque a experiência do algodão no Paraná não tinha sido muito boa com o algodão, apesar que meu pai nunca plantou algodão no Paraná, porque ele via alguns amigos plantou algodão e acabou se endividando por conta que na época não se tinha as variedades tão adequadas para o Paraná, e o clima do Paraná também é chuva irregular, então acabava que o pessoal teve bastante problema. Então meu pai na época falou, olha, cuidado com o algodão, porque o algodão é uma cultura de risco e tal, e assim foi passando a experiência para nós, mas na época eu já estava um pouco mais maduro, e aí eu quis enfrentar o desafio, né? Mas um desafio que já tinha algumas pessoas com experiência, que estava nos transmitindo essa segurança, vamos dizer assim. E aí a gente entrou na cultura e graças a Deus deu certo, e a gente foi expandindo um pouquinho as áreas de acordo conforme as pernas davam, de acordo com o caixa, e fomos aumentando um pouquinho as áreas de plantio de algodão, e isso foi dando certo. Mato Grosso foi expandindo as áreas, Campo Verde tinha pessoas bem arrojadas e com uma cabeça boa para buscar as tecnologias para o algodão, buscar as formas de fazer acontecer a cultura do algodão aqui na região de Campo Verde. E aí foi onde surgiu a Cooperfibra, né? Alguns produtores se uniram, fundaram a Cooperfibra, e eu entrei já logo em seguida, não sou sócio fundador, mas entrei já em seguida na cooperativa, e ali a gente foi fomentando então as necessidades para cultivar o algodão, que era ter a comercialização de algodão, que não era uma coisa tão simples, e ter também a padronização, que já se falava na época, que era a classificação de algodão, que a gente tinha que mandar as amostras para fora, porque aqui no Mato Grosso não tinha laboratório para fazer. E aí então a gente começou o processo, montou o laboratório de classificação e na Cooperfibra. Então isso foi tornando a gente um pouco mais eficiente do que algumas outras regiões, porque
que a gente tinha algodoeira já na cidade, que o pessoal foi chegando, a gente já tinha o laboratório de classificação e a gente tinha uma cooperativa que nos dava o suporte para comercializar o algodão. Isso eu falo que foi uma das coisas que aconteceram para que Campo Verde saísse na frente, né, na produtividade, tanto em qualidade como quantidade produzida. E a gente foi crescendo junto, né, com esse modelo. Surgiu a AMPA, depois a Associação Mato Grossense do Algodão, que também veio para organizar mais ainda a cadeia produtiva do algodão. E a gente participa disso tudo desde o início. Então a gente conseguiu, com a AMPA junto, trazendo algumas melhorias em termos de qualidade do setor, né? E foi isso que eu falo que foi o responsável por essas mudanças que a gente teve dentro da propriedade. Se você conheceu a minha propriedade, não tinha essa estrutura que tem hoje, a gente não tinha a qualidade de serviço que a gente tem hoje, talvez a gente não tinha tanto acesso ao conhecimento do que se tinha que se fazer para que a gente ficasse, então, trabalhar a produtividade, mas trabalhar a sustentabilidade do negócio, né? Então isso veio ajudar o produtor a se organizar, tanto em termos de leis trabalhistas, leis ambientais, formas de conduzir o negócio com responsabilidade, fluxo de caixa, esse tipo de coisa tudo aconteceu com a implantação do algodão, né? AMPA dando suporte, Cooper Fibra dando suporte, depois a gente criou algumas empresas dentro do setor, que foi a CCAB. CCAB foi uma empresa que no primeiro momento atuou nos produtos, nos defensivos agrícolas, depois passou a ter uma gestão de negócio, ou seja, criou a CCAB Participações, e aí então foi criado um projeto onde a CCAB dava uma assessoria para os produtores, o produtor pagava uma parte, a associação ajudava, contribuía com outra parte, enfim, fez com que o produtor saísse de uma coordenação simples, uma coordenação talvez sem muito conhecimento, para uma coordenação mais robusta, uma coordenação mais profissional, fazendo todo o controle, entrada, saída, sistema, controle de fluxo de caixa, enfim, colocou a casa em ordem, né? Eu falo que a gente aproveitou os momentos, mas a gente teve grandes pessoas pensantes ajudando a gente a fazer isso acontecer, né? E eu acho que é isso que fez com que o Mato Grosso, o Brasil como um todo, chegasse onde chegou, né? O maior produtor exportador de algodão do mundo. Não é um título simples, mas também não é um desafio pequeno, né? A gente sabe que para frente aí, para dar continuidade nisso tudo, tem que ter muito mais empenho, né? Não é falar, chegou no título e agora podemos dar uma esmorecida, não podemos, né? A gente tem que se fortalecer ainda mais, a gente precisa se especializar ainda mais para poder manter esse título e conquistar outros títulos, né? E eu falo sempre, não adianta produzir quantidade, a gente tem que produzir quantidade com qualidade, né? O algodão é uma fibra viva, é um produto que você precisa ter uma atenção muito maior. Mas a soja não deixa de ser o nosso carro-chefe, né? A gente continua cultivando ainda, a grande maior parte das áreas com soja. Eu especificamente trabalho 100% a minha área com soja e depois a gente entra com o algodão na segunda safra. E aí posteriormente entra com o milho. Então a gente tem aí uma rotatividade, uma rotação de cultura que nos dá também uma segurança maior, né? Não só de qualidade de solo, porque quando você faz rotação de cultura você consegue trazer uma melhoria grandiosa que não tem dinheiro que paga isso. O solo agradece porque você rotaciona as culturas e aí você tem uma segurança também financeira maior porque você tem uma rentabilidade de 3 commodities que te dá uma garantia maior, uma média, vamos dizer assim, de robustez financeira. É claro que isso tudo, volto a repetir, por conta da gestão que está sendo feita, por conta de tudo que foi construído. Então hoje a gente está num patamar, não é que eu sou grande produtor, pelo contrário, eu continuo sendo um pequeno produtor, mas a gente é um pequeno produtor com mais sustentabilidade, com mais segurança, com mais, vamos dizer assim, com mais certeza daquilo que a gente está fazendo. E aí, tá curtindo o bate-papo com o José Carlos Dolfini? É claro que tá. Mas antes de voltar para lá, quero compartilhar contigo como a Deloitte tem se mostrado uma parceira fundamental para o agronegócio. Para as famílias que enfrentam o desafio da sucessão,
eles oferecem um apoio incrível, ajudando a planejar essa transição com uma estrutura de governança que conecta o legado familiar às novas gerações. Além disso, a Deloitte entende os dilemas de gestão que os produtores enfrentam. Com suas soluções focadas em governança, conseguem aumentar a produtividade e mitigar riscos, garantindo a sustentabilidade do negócio. E não podemos esquecer a revolução tecnológica que a gente está vivendo. A Deloitte ajuda os empresários rurais a adotar inovações que promovem a eficiência e ainda protegem o meio ambiente. Com as recentes mudanças na reforma tributária, sua equipe está preparada para adaptar estratégias que atendam a cada necessidade específica. Além disso tudo, eles oferecem uma auditoria única para o setor agro que melhora a governança e a credibilidade dos negócios. Se você está buscando soluções que façam a diferença no agronegócio, recomendo conferir tudo que a Deloitte tem a oferecer em www.deloitte.com.br/agro e saiba como ela pode apoiar o seu dia a dia. Deloitte se escreve DELOITTE no final, tá certo? Agora vamos voltar para o episódio. A história é maravilhosa, né, Delfim? Mas, assim, uma coisa que me chama atenção muito, e que é muito comum, a gente escuta muito, né? Assim, ó, a família era grande naquela época, né? Então tinha vários irmãos. A propriedade no Paraná, no Rio Grande do Sul, de onde foi que a turma veio de baixo, eram propriedades pequenas. Então, em algum momento, não ia dar para comportar todo mundo ali dentro, né? Isso. Só que vocês vieram aqui pro Mato Grosso, acho que você tinha 19 anos, você falou mais ou menos, 19 né? anos. Como que foi essa decisão? Porque, assim, uma coisa é você tá no Paraná, conhece as coisas e tal, mas, pô, vim pro Mato Grosso numa época que o Mato Grosso tinha malemate em estrada, né? Malemate em cidade aqui, né, cara? Como é que foi isso pra você naquela época, cara? Eu falo o seguinte, eu acho que foi mais desafio pro meu pai colocar 2 filhos aí, porque a gente veio... Eu não tinha muita noção da situação, ou seja, eu trabalhava já no campo desde guri, de 6 anos de idade, o pai já levava a gente pra roça e tal. Então, quando eu vim pro Mato Grosso, pra mim foi uma aventura, vamos dizer assim, né? Só que como a gente já foi criado na roça, na lavoura, nesse trabalho braçal, a gente não pensava muito, como que vai ser? Será que lá vai ter isso ou vai ter aquilo? A gente não tinha essa preocupação. A preocupação era vir pra cá e trabalhar. Era chegar aqui, cair pra dentro do negócio, botar o trator no chão e começar a gradear e preparar pra safra. E eu lembro bem que na época meu pai até falou, a gente comprou aí a propriedade, mas vocês não precisam ir pra lá plantar. Vamos arrendar a propriedade pra alguém, até vocês ter mais maturidade também, conhecer a região. Mas eu tava sangue novo, meu irmão também ainda tava com pique, e o João, meu irmão, falou, Zé, e aí, se você topar, nós vamos plantar, né? Vamos encarar o desafio, vamos plantar. Eu falei, rapaz, eu tô dentro, se você falar vamos, nós estamos juntos. E aí ele falou, então vamos plantar. E aí ele fez conta lá, fez as matemáticas dele, que na época é ele que fazia mais essa parte burocrática, e eu ficava mais só no campo, no braçal mesmo, né? Fazendo plantio, colheita, capina, na época se fazia muito, então eu estava mais na parte operacional e ele já estava um pouco mais à frente dos negócios, e aí fez os cálculos, falou, não vai sobrar muita coisa, mas eu acho que dá pra gente ir tentando, pra gente ir aprendendo também na região nova, e eu acho que vai dar certo, vamos tentar. E aí assim fizemos. Carreguei uma 1519 lá, uma carreta que nós tínhamos lá no Paraná, e carreguei um trator em cima, e panela, fogão, e vim embora. Peguei 3 pessoas lá, 3 funcionários, tudo dentro do mesmo caminhão, dormimos na estrada em cima do caminhão, nada de ir para hotel, não tinha dinheiro para gastar, então era tudo muito, muito economizado, era tudo muito, muito organizado, mas tudo na caneta, no caderninho anotado, que eu tenho até hoje algumas anotações de o que pagava na estrada, óleo diesel, isso aqui, aquilo ali, um lanche ou comida que a gente fez no próprio caminhão. Então, assim, foi muito trabalhoso, mas a gente não ficava pensando muito. Por isso que eu falo que a gente mudou muito as estratégias. Na época, a gente não tinha um planejamento. A gente tinha coragem, vontade de fazer, e caía para dentro e fazia. E fazia acontecer. Então, isso ficava economicamente barato, porque era a gente mesmo que fazia, né? Tinha os funcionários da mão de obra, mas assim, não tinha toda
essa arquitetamento de situação, de máquina pra escalar ficava mais difícil também escalar, né? Porque... Exato. Então a gente foi fazendo passinho a passinho, com as forças que tinha, foi produzindo, investindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, foi fazendo. Então assim, a gente não pensava muito. Eu acho que pro meu pai, eu penso hoje, eu tenho meus filhos, mandar um filho meu sair daqui com 19 anos para uma região desconhecida, talvez, eu acho que eu não teria a mesma coragem. Mandar para Cuiabá para estudar já não foi fácil, exato. Então, assim, para ele eu acredito que foi um desafio tremendo, né, para minha mãe, a família toda, eu acho que foi um desafio, até porque se falava muito do Mato Grosso, que tinha onça, que tinha isso, que tinha aquilo, e que não tinha nada, não tinha hospital, não tinha farmácia, realmente não tinha mesmo. Campo Verde estava emancipando, não existia nada, então se você precisasse de uma farmácia, tinha que ir em Jaciara, se você precisasse de um hospital, era Rondonópolis, né, então assim, se fosse uma coisa mais grave, ia morrer. E para ir até lá também não tinha acesso, rápido, né? Não tinha veículo. Pra você ter uma ideia, eu vim para cá de caminhão. Nós não tínhamos carro, nem caminhonete, não tinha nada. Então, assim, se tivesse que sair daqui, ia ter que ir de caminhão ou arrumar alguém que tivesse um carro para levar. Então, assim, as dificuldades eram grandes. Mas como a gente também, acho que era meio sem juízo, então a gente encarou o negócio e fomos fazendo. Fomos trabalhando. A gente só pensava em trabalhar. Então, para você ter uma ideia, a fazenda está aqui a 7 km de Campo Verde. Eu ia uma vez por mês para fazer compra na cidade, colocava no trator, vinha para a fazenda. Nossa. Óleo diesel, no início a gente tinha que buscar, eu buscava com o caminhão, colocava os tambor de 200 litros em cima do caminhão, ia lá, buscava o óleo diesel para tocar a semana e depois voltava de novo, enchia e fazia dessa forma. Então assim, a gente economizava tudo para não gastar nada desnecessário, aproveitando todos os momentos, todas as oportunidades. Calcário, a gente precisava pôr calcário, muita gente aí pagava frete. Eu tinha um caminhãozinho pequeno, mas eu puxava meu calcário. Então eu trabalhava 16, 18, 20 horas, utilizava as ferramentas que eu tinha para que aquele valorzinho que talvez eu ia pagar para alguém ficava dentro do meu próprio negócio. Então com isso tudo a gente foi conseguindo se alavancar, foi conseguindo se organizar financeiramente para poder tocar um negócio. Meu pai não nos dava permissão para fazer investimento financiado. Ele não era tudo, era pagamento à vista. Se você tinha dinheiro para comprar, você comprava, se não tinha, não comprava. Então foi assim, sempre foi assim. E aí eu lembro que a gente comprou o primeiro trator e ele falou: vocês têm dinheiro para comprar? Se vocês não têm dinheiro para comprar, planta menos área e planta com o trator que vocês têm. Mas aí o meu irmão foi lá em Rondonópolis, na época na Massey Ferres, conversou com o dono lá, o dono também nos atendeu muito bem. Falou: não, nós vamos organizar para você paga uma parte agora, paga uma parte mais ali na frente quando você escolher a soja. E aí conseguiu fazer lá um negócio, mas não foi nenhum financiamento. Assinou um pedido lá, carregou o trator e entregaram aqui para nós na confiança, porque buscou o histórico nosso lá do Paraná, do meu pai, óbvio, que a gente não tinha nada financiado, a gente não tinha histórico nenhum. Eu falo que a pessoa que honra os seus compromissos em dia e que tem um nome que zela, as portas se abrem, né? E aí, graças a Deus, o pessoal confiou, trouxe, a gente depois acabamos pagando antecipado o trator, porque a gente colheu lá no Paraná também, e daí a gente foi fazendo as coisas acontecer lá em Alto Floresta. Então, assim, as coisas foram evoluindo, né? Mas falar que é fácil, não é fácil, né? O que eu digo, só que nós também não ficávamos preocupando com o difícil, a gente não tinha essa preocupação. Será que vai? Não, a gente põe na cabeça que ia fazer e é assim até hoje. Ou vai ou vai. Né? Ou vai ou vai, não tem o meio termo. Tem uma pessoa que não tá aqui, mas eu queria botar ela aqui, que eu conheço ela, gosto dela demais. Certo. Tu, então, é apaixonado por ela. Eu queria que tu contasse pra nós, assim, tu veio solteiro, tal, não sei o quê, tinha essa dificuldade toda, tu já falou que tem 3 filhos. Quando é que apareceu a Dona Cida na história? A Dona Cida tem uma história legal também. Pois é, cara, eu sei, essa história é bonita. A gente morava lá no Paraná, a minha esposa, a Cida, ela morava no sítio, né? O pai dela tinha um sítio lá perto da cidade. E aí eles mudaram para a cidade. Só que antes disso, meu irmão já namorava a irmã dela, lá no Paraná. E aí, quando eles mudaram para a cidade, então as famílias já eram bem unidas por conta do meu irmão, que já estava com a irmã dela, já estava casado. Mudaram para a cidade, ficaram vizinho nosso de casa. E aí,
moleque, sabe como é que é, né? Já começou a ficar olhando, menina nova no pedaço e tal, a gente já ficou meio de olho. E aí, viajamos uma vez, meu pai resolveu levar o pessoal pra praia, e na época não tinha condição financeira, e aí eles inventaram um toldo num caminhão lá, e vamos levar esse povo tudo pra praia, conhecer o mar. E ele fez o negócio acontecer e levou todo mundo, levou mais de 30 pessoas, fomos pra praia de caminhão, em cima do caminhão, pra conhecer o mar. Essas histórias são massa demais, né? E aí, nessa viagem, a gente já ficou ali meio, eu de olho nela, ela de olho em mim, mas enfim, não era moleque ainda, criança, né? Eu tinha acho que 11 para 12 anos de idade. Mas já atentado, né? E aí, beleza. Ficou ali por isso mesmo, né? As pessoas se respeitavam bem mais, eu acho, assim, em termos de um pouco de medo do pai, da mãe e tal. Mas aí depois voltamos da praia e tal, a gente estudava junto, na mesma escola e tal. E aí um belo dia, a gente tava com 13 anos, a gente foi catar algodão numa propriedade de uma tia dela, que ele plantava algodão e era tudo colheita manual, e a gente foi apanhar algodão. E aí, durante esse percurso de apanhar algodão, um dia nós paramos para comer o lanche do almoço lá no meio do algodão, na roça, e aí eu falei para ela que eu queria dar um beijo nela, se eu podia dar um beijo nela. E ela olhou para mim e falou, você que sabe. Eu falei, então tá bom. Aí eu beijei. Não, né? Bola, né, irmão? Aí eu beijei ela e dali então começou um namorico, né? E a gente foi no paquera ali por uns anos, e paquerando, namorando, terminava por algumas briguinhas de malandragem minha, que eu sempre fui bem acelerado. E aí, mas foi dando certo, e aí quando foi em 1988 que eu vim pra cá, eu vim solteiro, mas daí eu já estava noivo, já estava com o casamento marcado. Então, dia 17 de dezembro de 1988 eu casei, e dali pra cá ela veio comigo. Então, essa trajetória toda aí de Campo Verde, ela participou comigo, trabalhava com trator também, ela que fazia comida, lavava roupa para mim, para os funcionários, era um negócio bastante trabalhoso mesmo, né? Então a gente não pagava ninguém para fazer as coisas, né? As coisas da lavoura, eu fazia as coisas da casa, limpeza, comida para todo mundo, lavar roupa, fazia pão, enfim, fazia todo o serviço de casa. Isso sempre foi assim, e a gente sempre tocou os negócios junto. Meu irmão também, a esposa dele, que era a irmã dela, na época, a gente revezava, voltava no Paraná, o meu irmão vinha com a esposa, ficou um período aqui, porque eu também fiz tratamento lá, porque a gente não ficava grávido, e aí demorou um tempo, e aí só em 1997 que daí veio a nossa primeira filha, e depois veio o Daniel, e depois veio a Dara, a primeira filha, a Daniela, e aí a gente foi constituindo a família, né, mas sempre todo mundo unido, meu irmão dando apoio, e a minha família lá no Paraná. Minhas irmãs, elas ficaram no Paraná, aqui no Mato Grosso só veio eu e meu irmão, na época. Meu pai também não quis, na época a gente comprou a propriedade, meu irmão, como a gente trabalhava junto na época, o pai, a gente não tinha salário, essas coisas que hoje é constituído um pouco diferente, né? Na época todo mundo trabalhava junto e misturado, e os filhos homens ficavam trabalhando junto com os pais, e as filhas mulher casavam e cada um ia cuidar da sua vida, e os homens ficavam trabalhando junto com os pais. Nossa família foi assim, do meu avô foi assim, a nossa foi assim. E aí então o pai deu um apoio para nós, para fazer essa aquisição aqui no Campo Verde, que na época era Posto Paraná. E aí então só veio eu e meu irmão para cá, para constituir o negócio, que trabalhar aqui. E foi uma forma que ele arrumou para dar uma ajeitada naquilo que ele via que nós trabalhava, todo mundo envolvido, e foi assim que ele organizou. E aí a gente não perdeu a oportunidade, a gente foi fazendo desse negócio prosperar e chegar no que está hoje, e se Deus quiser prosperar muito mais para frente. E aí em 97 então veio a Daniela, foi no ano que eu comecei a plantar algodão, 1997, e aí depois em 99 veio o Daniel, já em seguida ali, porque não deu muito prazo de tempo, e depois já em 2000 veio a Dara, que é a caçula, né? E aí depois já faz alguns anos a gente deu início à sucessão,
Então a gente iniciou aí uma transformação dentro do negócio para que os meninos também pudessem participar do negócio, conhecer o negócio e entender como que funciona para poder dar continuidade no negócio. A Daniela fez odontologia, exerce a função de odontologia, dá um suporte para nós aqui também no escritório 2 vezes por semana. O Daniel fez agronomia e agronegócio e trabalha comigo já faz alguns anos. Já está, como se diz, praticamente maduro para dar continuidade na parte administrativa do negócio, está no campo, conhece todo o processo. E a Dara fez administração e agronegócio, estava aqui meio chegando por perto, mas daí acabou resolvendo fazer medicina, passou na faculdade, daí quis fazer medicina, está fazendo medicina. Não consegue participar no dia a dia porque é período integral, né? Mas todos eles estão participando das reuniões e participando do negócio para conhecer como que funciona. E a ideia é que eles dê continuidade para frente. E assim, a gente percebeu, né, Delfino, que foram diversos desafios ao longo desse processo, né? Mas para ti, assim, acho que pensando tecnicamente e pensando também como gestor, o que mais te desafiou aqui ao longo dessa jornada toda que você está tocando aqui? Olha, eu falo para você que eu acho que o que me desafiou e me desafia até hoje é constituir uma família, produzir produtos de qualidade, que esse é um desafio que eu tenho. Você falou que a minha sede está organizada e é porque eu gosto das coisas organizadas mesmo. A minha família é assim, né? Meu pai sempre foi muito caprichoso, meu irmão é muito caprichoso, a gente gosta. Se for para fazer, faça bem feito. Seja pequeno, seja médio, ou seja grande, seja pouco, seja muito. Mas o que se propõe a fazer bem feito. Então acho que o desafio maior que eu tenho comigo é tudo que eu me propor fazer bem feito. Honestidade, respeito, fazer um trabalho em comunidade, porque eu acho que é muito importante. Não adianta você ter patrimônio, ter dinheiro, mas não ter vivência, né? Então, para mim, o que me desafia é viver bem com meus amigos, com a minha família, com todo mundo. Esse é meu desafio. É claro que todo mundo tem, né, a vontade de crescer, mas até que ponto o crescer financeiramente ou com patrimônio é a melhor situação? Eu acho que independente do tamanho que você tiver, né? Mas tudo que você for fazer, você poder chegar nos lugares e ser rodeado por pessoas que gostam de estar com você. Então esse é meu desafio. É fazer algo que as pessoas possam se espelhar por mim, mas não pelo meu dinheiro ou pelo que eu tenho, mas sim pelo que eu sou, né? O legado que eu quero deixar é o que eu sou, né? Como pessoa, como família. Então eu acho que o desafio é esse. E por que não eu mostrar que dá para se produzir, né? Com uma performance bacana. Talvez eu ganho menos? Talvez sim. Talvez a minha rentabilidade é menor, porque eu acabo distribuindo a minha rentabilidade com muitas pessoas, né? Porque quando você constrói algo, quando você faz algo, você gera mais emprego, você gera mais pessoas envolvidas no processo, você gasta mais com educação, gasta mais com profissionalização, gasta mais com... Então isso é uma coisa que não vem de graça. Então acaba diminuindo a tua lucratividade. Porém, te enche de orgulho, porque se você gosta das coisas organizadas, você vê um funcionário seu também crescendo junto com você, isso te dá prazer. Então eu falo que se eu posso ter uma fazenda organizada, com uma pessoa mais profissionalizada, com uma casa melhor para ele morar, com um carro melhor para ele andar, né, e com uma condição de vida para ele poder educar os filhos dele também melhor, isso também me traz alegria, você entendeu? Então eu acho que não é só produzir, né? Porque se eu fosse olhar só a produção, às vezes você não precisava esse ambiente onde nós estamos, né? Podia fazer lá no barracão, né? Como sempre eu fiz. E não estou dizendo que é errado, né? Eu acho que está certo. O barracão também é um lugar que dá para você fazer seus negócios, tudo. Mas se você pode ter um lugar melhor para receber as pessoas, se você pode ter um carro melhor, se você pode... Então, eu acho que tudo isso traz um aglomerado de coisas que te deixa você mais feliz também. Então, é isso que me traz felicidade. Não adianta nada eu estar bem e as pessoas que estão ao meu redor não estão bem, entendeu? Então, acho que é por aí. Esse é meu desafio. É fazer com que meus filhos também ajam dessa forma, não fiquem só pensando no lucro ou só pensando no resultado. O resultado é importante, tem que ter resultado, óbvio que tem. Mas você pode muito bem ter o resultado,
no teu negócio e trazer pessoas junto com você para que eles também tenham resultado, porque eles também possam melhorar a condição de vida deles. Tu tem um símbolo aqui dentro disso aí, né, Dolfini? Que ontem, inclusive, a gente passou por aqui e a gente foi lá na loja lá da John Deere e encontramos o Julião lá. Certo. Né? Quantos anos faz que o Julião tá contigo? O Júlio já tá com 20, acho que uns 23, 24 anos. Tá vendo? Isso aí. Fazenda, meu Deus, é ruim. Como assim? Fala com o Julião ali, cara. Olha o Julião, cada vez que eu vejo o Júlio, ele tá mais novo. Eu tô mais velho, o Júlio tá mais novo. A nossa equipe, a equipe de trabalho, para você ter uma ideia, a gente tem funcionário dentro do... Não tá comigo, porque acabou ficando no Paraná, tá com o meu irmão. Pessoas que se criaram junto comigo. Ou seja, com 11 anos de idade a gente trabalhava. Esse rapaz tem 2, na verdade, trabalhava junto com nós. Aprendeu tudo com o meu pai, comigo, com o meu irmão. Ou seja, se criamos junto, dormia na mesma casa. Tá até hoje trabalhando conosco, na família. E a minha equipe, no geral, aqui de Campo Verde, eu tenho funcionário de 25 anos, eu tenho funcionário de 18 anos, de 20 anos, de 17 anos, 15 anos junto com a gente. Tem funcionário que chegou aqui, não tinha nada, era solteiro, casou, hoje tem carro bom na garagem, tem casa para morar, tem casa na cidade alugada, ou seja, cresceu junto com a gente. Então isso me dá alegria, porque isso a gente começa a ver que do nada surgiu quantas coisas boas nesses 30 e tantos anos aí que a gente está no Mato Grosso. Tem aqueles que não aproveitaram, talvez? Tem, existe, são pessoas, decisão, né, a decisão própria de cada um, né? Ou às vezes está até hoje, não conseguiu muita coisa, porque às vezes não tem um controle financeiro, apesar de que eu, como amigo, falo sempre para eles, gente, dinheiro não aguenta desaforo. Se você não souber controlar ele, você vai estar sempre devendo, você vai estar sempre dependendo de outras pessoas. Então faça por merecer, né? Tem o seu salário, cuida do teu salário, faz gestão dos teus gastos, você vai ver que você vai conseguir fazer seu pé de meia. 10 anos trabalhando na agricultura, qualquer funcionário que trabalhar 10 anos na agricultura e trabalhar bem, se ele não fez algo, é porque ele não soube se controlar, né? Porque eu falo que formas e jeito para isso tem, oportunidades tem, e muita. Então a gente tem que olhar, é o que eu falo assim, governos traz benefícios, mas traz malefícios. E às vezes as pessoas ficam se apegando ao que o governo fala, ou ao que estão querendo implantar em nós, né? Um sistema que não é o sistema que dá certo. Eles querem implantar algumas coisas dentro da política brasileira, dentro do setor, que não dá certo, né? E aí as pessoas, às vezes, pela facilidade, acham que aquele ali é o caminho. E aí, no longo do decorrer da vida, ele vai perceber que ele ficou ali só correndo atrás do rabo e não conseguiu fazer nada, né? Então, se ele sair um pouco dessa esfera e ir pelas bases, é só voltar nas bases. Volta nas bases dos nossos antepassados, dos nossos avós, e ver o que esse povo fez. E fez com nada. Nada. Porque hoje você tem as tecnologias. Há 50, 40 anos atrás, ninguém tinha tecnologia nenhuma. Exatamente. O que tinha? Vontade de trabalhar, coragem, e abraçava o negócio. Pouco juízo. Exatamente. Abraçava o negócio e bola pra frente. E hoje não é diferente. Sim. A pessoa que fizer isso hoje, você pode ter certeza, 5, 10 anos ele sai de uma esfera, do nada para uma esfera de conforto. É só saber trabalhar, né? Não pode ficar, tipo assim, eu falo assim, a pessoa tem que se propor. Se ela se propor a lavar essa caneca aqui, então lava com perfeição. Se ela se propor a limpar um chão, limpa com perfeição, né? Alguém vai estar vendo e de alguma forma ela vai chegar nos objetivos que ela tem. Agora, se ela ficar, eu não vou fazer isso porque isso aqui não faz parte do meu trabalho, eu não vou ficar gastando meu tempo com isso porque ninguém vai me pagar mais, aí não adianta, aí vai ser sempre aquela mesmice e não vai sair do lugar. Show de bola. Dolfini,
Tu falou ali, né, sobre a vinda de vocês pra cá, tal, que vocês demoraram alguns dias pra chegar aqui, inclusive, porque dormia na estrada e tal. Então, a gente sabe, né, eu sou de 79, eu sou exatamente 10 anos mais novo que tu, no caso, mas eu também peguei, obviamente, uma época em que as coisas demoravam mais a acontecer. Sim. Os impactos das coisas no mercado eram mais demoradas, enfim. Hoje, o mercado já tá mais, né, tá extremamente dinâmico, o que impacta diretamente no agro, né? O agronegócio, né? Hoje, o agronegócio, que é onde tu tá inserido, né? Sim. Ele é muito dinâmico. E essas mudanças aí de mercado e tal, elas impactam diretamente na lucratividade que a gente estava falando agora há pouco aí do negócio. Então, assim, a gente tem muita coisa vindo aí, como coisas que já chegaram, como nota fiscal eletrônica, Sim. o próprio imposto de renda, que todo ano era dor de cabeça, o LCDPR, que chegou há pouco tempo, e aí, né, revolução, reforma tributária que tá vindo aí, e vai, sei lá como é que vai mudar, né? Vai mexer muito nisso aí e tal. Como é que tu lida com isso, assim? Como é que tu prepara o teu negócio diariamente, assim? Porque isso, como o mercado é diário, né? Como isso tudo acontece toda hora, tá acontecendo. Agora nós estamos aqui, daqui 40 minutos tu vai chegar lá e, sei lá. Já mudou uma coisa. Tu vai abrir um gráfico lá e, né, pode estar lá pra cima, pode estar lá pra baixo. Como é que tu tá preparando, assim? Como é que tu prepara o teu negócio diariamente pra lidar com tudo essa... Então, Gabriel, assim, a gente tenta buscar profissionais na área, né, para que possa nos dar uma assessoria e nos dar um suporte sobre isso tudo que vem acontecendo, essas transformações. Então, assim, a gente vem tentando andar na frente, né, ou seja, não dá para ficar dormindo de touca, como o velho ditado, né, ficar esperando acontecer para depois sair correndo atrás. Então, a gente já vem fazendo algumas mudanças dentro do nosso negócio desde lá de trás, 10, 11, 12 anos atrás. A gente já foi buscando algo para nos deixar um pouco mais, vamos dizer assim, visibilidade do negócio, né? Ver como que o negócio está andando. E aí é óbvio que vem as ferramentas de software, vem as ferramentas de pessoas, tributarista, advogados, contador e toda essa turma aí que nos dá esse suporte. Agora, a gente sabe que o mercado, vamos dizer assim, essas tecnologias, essa era digital aí, tá fazendo isso acontecer muito rápido e às vezes até as pessoas que dão esse suporte, às vezes acabam ficando um pouco perdido em alguns cenários, em alguns momentos, com essas mudanças rápidas que acontecem, que principalmente na parte tributária, que você tem uma lei hoje de manhã, à tarde você tem outra às vezes, e aí o trem tem que rodar e tem que fazer acontecer e você não pode parar, e o agro não para. E aí é caminhão na roça e o caminhão tá parado porque não tem nota, porque a nota mudou o sistema, mudou o jeito. Então, assim, é um desafio monstro isso. Eu acho que, por isso que eu costumo falar que às vezes os governos mais atrapalham do que ajudam, né? Não é culpando A, B ou C, eu falo que isso é meio que geral. Você tem aí um pessoal trabalhando em cima de algumas tecnologias para fazer com que os governos fiquem mais eficientes na arrecadação e aí acaba atrapalhando quem está na produção, né? E isso é fato, não é segredo. Então é uma dificuldade grande. A gente vive correndo atrás disso constantemente, mas é o que eu digo, a empresa, o negócio, ele tem que se preparar para isso, né? Ou ele se prepara ou ele sai da atividade. Então a gente está preparado até na altura do que está se acontecendo, vamos dizer assim. Agora estamos vendo aí algumas notícias dizendo essa reforma tributária, ela está muito obscura, ela está muito... Qual que é o nosso papel agora? É sair correndo atrás para tentar entender e já se atualizar? Não, eu acho que não. Não é por aí. Não é por aí porque se acontecer o que está tramitando aí, vai dar um nó, né? Vai dar um nó no negócio e a agricultura vai ser atacada em cheio nisso, porque é que nem nós falamos, o agro não para. Você não consegue parar e falar, não, soja, espera aí, porque agora eu tenho que ver o que vai acontecer aqui para depois te colher, para depois vender, para depois... Não, eu quero reproduzir. Vai. Ela tem que produzir, ela tem que acontecer na hora dela, né? A agricultura é isso, sempre foi. Mas os governos também não são até loucos, mas
eles não são também tão extremo a ponto de fazer isso acontecer e dar um nó na economia brasileira. Então eu acho que qual que é o nosso papel? Eu acho que o papel nosso é cobrar os nossos políticos para que não deixe passar esse tipo de lei, ou não deixe passar o que está acontecendo sem antes fazer uma checagem muito bem feita, né? Usar os tributaristas que tem no país aí. Então, inserido no setor. Exato, né? Para que ache o melhor caminho, para que a economia brasileira possa a se fortalecer, possa a entregar aquilo que o Brasil tem de melhor, que é uma riqueza monstro, né? Fazer o papel deles. Nós estamos fazendo o nosso. Nós estamos produzindo, nós estamos tentando buscar qualidade cada vez mais. Nós estamos gerando renda, gerando renda, emprego, fazendo tudo acontecer. E aí, apesar de que tem algumas mídias contra, apesar de que tem, o Brasil destrói a natureza, os agricultores não sei o quê, eu acho que isso aí é uma situação que a gente precisa mostrar o que a gente faz de bom. Que é o nosso objetivo. A gente precisa mostrar. A gente é perfeito? Claro que a gente não é perfeito. A gente está buscando a perfeição, sempre. Mas nós não somos perfeitos. Mas o que a gente precisa deixar claro é que o Brasil é um país que se produz quantidade, qualidade e dentro das melhores, exatamente, das melhores práticas que existe no mundo. É o Código Florestal mais rigoroso que existe no brasileiro. Então, assim, o produtor não está preocupado. Claro que o produtor está preocupado. O produtor não quer jamais destruir a galinha dos ovos de ouro. O produtor vive da natureza, como é que ele vai destruir a natureza? Exatamente. Então, assim, ele luta contra as pragas que existem e a natureza ela luta contra porque ela tem que fazer esse papel. Mas como é que fica inserindo essa quantidade de defensivo? Cara, sempre foi utilizado defensivo. Ou pouco ou muito sempre foi utilizado. É óbvio que em proporção. Se você tinha na agricultura, no passado, uma agricultura pequena, você tinha um consumo pequeno. Hoje você tem uma agricultura grande, você tem um consumo maior. Só que as tecnologias mudaram, né? Os defensivos estão muito mais eficientes hoje, né? Então, se tu usava 1 litro de um determinado defensivo no passado, aquele mesmo defensivo tu teria que usar 30 litros hoje, só que evoluiu e hoje tu usa 300 ml de um outro que é muito mais moderno. 30 50 ml. Então, tipo assim, e outra, o produtor sempre está preocupado com isso, porque ele também quer economizar. Claro. Ele não quer gastar tudo. Jogar dinheiro fora. O pessoal acha que é barato. Então, assim, o produtor está toda hora lutando junto com o pessoal da equipe técnica, junto com os seus agrônomos, para tentar achar meios para fazer o combate, né, às pragas, gastando menos produto. Isso aí é uma luta constante. Produzir mais então, diferente do que às vezes algumas mídias divulgam. O produtor está usando o maior número. Mas para produzir ele precisa usar. Vamos produzir uma agricultura sem defensivo? É um sonho. Né? Um sonho meu, seu, de todo mundo. Agora em grande escala, como que você faz isso? Em quantidade, com certeza, né? O Brasil é um país continental, a agricultura brasileira é gigantesca, então em quantidade, obviamente que se usa mais aqui. Mas assim, em quantidade por hectare, se eu não me engano, é o Japão, que é assim, absurdamente. Então, assim, os números, o pessoal usa do jeito que quer, né, Dolfinho? Todo mundo usa o número do jeito que bem entender pra ele. Né? E cada cadeia tenta, tipo assim, defender o seu próprio negócio. Isso é fato, isso é normal. Eu tenho que defender, mas eu não posso defender só a agricultura, porque a agricultura sem consumidor não é nada. Faz nada. Então nós precisamos ter uma agricultura sustentável, nós precisamos ter consumidores que consumam o nosso produto, nós temos que ter as parcerias com outros países, isso é fato. Agora também não dá pra gente ficar aceitando muita coisa, que às vezes um país que não tem potencial para comprar barato quer nos destruir de forma irresponsável ou usando nós aí como cobaia, né? Exatamente. Então acho que o Brasil tá na hora de mostrar o que tem de potencial, mostrar o que tem de produtividade, bater no peito com responsabilidade. Não é que nós temos que ser melhor que ninguém, mas nós temos que bater no peito e mostrar para eles que a gente produz quantidade e qualidade dentro do que tem de mais seguro, né? Então, assim, não dá para ficar engolindo o que alguns países estão querendo impor para nós só para comprar barato nossos produtos. Então, acho que é aí que tem que entrar as cabeças pensantes aí, esse trabalho que vocês estão fazendo, né, de mostrar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Eu acho que é importantíssimo mostrar isso na mídia, levar o conhecimento das pessoas. Eu costumo dizer que nós precisamos implantar projeto dentro das escolas, né, para mostrar para as nossas crianças o que realmente
referente ao agro. Para não ficar elas ali pensando que às vezes é o que está passando numa emissora de televisão, algumas barbaridades que a gente vê. Ou até mesmo no material escolar. Ou até mesmo no material escolar. Até mesmo para saber, né, Dolfini, que tem um mercado para crescer. Sim. Ali, né? Porque às vezes a pessoa estuda e segue, por exemplo, aqui em Campo Verde. Nem leva em consideração que a isso gente aqui está em Campo Verde. Campo Verde é um dos oportunidade. maiores produtores de algodão do Brasil, né? Sim. Em questão de município, né? Sim. E tal. Então, assim, cara, olha a quantidade de oportunidade que tem aqui. Exato. E aí, às vezes, a pessoa tá aqui na escola a 7 quilômetros, que falou que a cidade tá a 7 quilômetros aqui, e ela não sabe a quantidade de oportunidade que ela tem aqui. Aí vai passar trabalho em São Paulo, sei lá, vai passar trabalho sei lá onde, em Cuiabá mesmo. Sim. É perto, mas vai pra lá, sei lá, fazer o quê? Sendo que podia estar aqui perto, evoluindo, crescendo, ajudando vocês ainda a melhorar, né? Melhorar, evoluir. Exatamente. Então, assim, é muito boa essa tua colocação aí, porque realmente a gente precisa avançar nisso aí. E, Dolfini, a gente tem uma questão aqui, a sua história mostra muito essa questão de honrar a família, né? Tem todos os valores que estão ali inseridos dentro do negócio, e pra gente aqui no Brasil que Produz, legado é uma coisa importante, né? Como Sim. você falou, não é só produzir, tem mais coisa envolvida, Sim. muito mais coisa envolvida além de produzir, né? Mas você comentou ali atrás, tipo, tenho 3 filhos, tenho uma mais velha que me ajuda aqui, né, uma parte do tempo, outro que já tá no negócio, uma que tá meio, né, fora, mas Sim. faz parte da família. Faz né? parte do negócio. Como que você, hoje, tá olhando essa nova geração para engajá-los nesse mesmo objetivo, né? Porque assim, a gente tá até comentando, né, Gabriel? Hoje é mais difícil pegar um moleque novo da cidade aqui, ele não tem mais aquela memória afetiva, né? Do campo e tal, de Cheiro da trabalhar terra. e tal. Como que engaja essa turma nova, cara? Bom, cada um busca uma estratégia, né? Eu acho que família é um negócio muito particular. Mas a gente procurou seguir um pouquinho das raízes, né? Daquilo que deu certo. Bom, se meu avô conseguiu colocar os seus 10 filhos na agricultura e seguir o negócio que ele iniciou lá na década de 30, ele fez algo e deu certo, que foi colocar todo mundo para trabalhar, e cedo. E todo mundo foi no ritmo e conseguiu colocar os seus filhos também no ritmo, da mesma forma. Uhum. Colocando cedo, participando do negócio, trabalhando. E eu não fiz diferente, né? Então, assim, os meus filhos, apesar de que já é uma outra geração, mais da parte digital, mais da parte de estudar mais, né? E fazer faculdade, nós ainda ficamos muito restritos no trabalho, eu mesmo não fiz faculdade. Mas os meus filhos, eu tinha o objetivo de formá-los em alguma coisa. Mas não deixei de trazer eles para dentro do negócio desde criança, desde pequenininho. Sabendo que um poderia querer ir fazer outro tipo de curso, outra coisa, sem ter nada a ver com a agricultura. Mas quando você tem a base, né, a educação, trazer para o campo, mostrar o seu trabalho, mostrar que o negócio dá certo, falar isso para os filhos, né? Porque eu acho que os pais às vezes têm um defeitinho, o agricultor tem aquele defeito de falar assim, não, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa porque a agricultura é muito difícil, porque a agricultura não dá certo, porque depende do clima, depende disso, depende daquilo. Quer dizer, se você plantar isso na cabeça de uma criança, vai ser verdade pra ela pra sempre, né? Vai ser verdade pra ela pra sempre. Ou seja, ela vai olhar o seu negócio e falar assim, puxa vida, eu não quero fazer o que meu pai faz, porque ele só reclama, minha mãe reclama, esse negócio não dá certo. Então, assim, a gente tomou muito esse cuidado, porque meu pai, ele falava muito da agricultura, as diversidades que tinha, as dificuldades que tinha. Mas, ao mesmo tempo, ele falava, mas é um negócio gratificante, é um negócio bom, é um negócio bacana. Você põe uma sementinha lá, vê nascer, crescer, produzir. Ou seja, ele foi plantando isso em nós. E eu tentei fazer isso da mesma forma nos meus filhos, né? E aí, depois você usa algumas estratégias, né? Eu sempre fui uma pessoa aberta para as tecnologias, né? O Gabriel participou um pouquinho. Então, assim, quando se falou, a primeira vez que se falou em um computador, num escritório com um sistema, cara, eu já fui atrás desse trem. Eu não sabia mexer com nada disso, mas eu fui atrás, porque eu sabia que os meus filhos iam vir, iam chegar e eles iam querer essa situação. Então eu fui buscando isso para que eles pudessem ir lá fuçar no computador e aí aprendendo a olhar as coisas. É uma tecnologia na produção agrícola, lá no campo, numa plantadeira, num trator. Eu sempre fui em busca disso porque eu tinha certeza que eles, na vida deles, eles iam estar em outra dimensão, né, na parte tecnológica.
Aí foi surgindo algumas coisas, um equipamento que coloca no trator, que consegue mapear, que consegue dar dados, que consegue não sei o que. Eu falei, vamos pôr, porque o Daniel, a Dara, a Daniela, eles vão querer mexer com isso, eles vão querer ver isso acontecer e olhar, porque eles são muito de tela, muito de... né? Então, assim, só que ao mesmo tempo, já o Daniel, que estava fazendo a agronomia, queria fazer agronomia, eu já falava por ele, bom, se você quiser ser um administrador do negócio, se você quiser dar continuidade no negócio, você vai ter que aprender isso tudo aí da parte tecnológica, mas você vai ter que aprender a fazer as coisas lá no campo. Para não ser enrolado também. Porque senão você vai ser passado para trás, você não vai tomar a decisão certa, você vai demorar para tomar a decisão, porque se você não conhece algo, você fica, isso é uma dificuldade para mim, então eu acho que para ele também ia ser. Então eu já fui me preocupando isso com ele. Falei, você vai para a faculdade, sobrou tempo, você vai estar no campo. E aí você vai no campo, você não vai ficar no escritório não. Você vai pro campo, trabalhar, plantar, colher, desmontar trator, se tiver que desmontar, abastecer, engraxar. Ou seja, você vai ter que conhecer de tudo o que acontece no campo. A hora que você conhecer todos os setores do campo, aí você volta para dentro da parte administrativa para você conhecer a outra parte. E assim a gente fez. E a Daniela tá na profissão dela, ela tá vindo aí, ela também aos poucos vai conhecendo como que funciona a estrutura, para que ela possa contribuir com a inteligência dela, com o conhecimento dela, de alguma forma na parte mais administrativa, que é a parte mais delicada, vamos dizer assim, né? A Dara fazendo medicina, eu não posso cobrar muito dela hoje isso, né? O dia a dia, porque ela não pode ficar aqui. Mas ela, automaticamente a gente vai falando, vai fazendo as reuniões, vai passando como que tá, como que não tá, eles estão fazendo esse papel aí da sucessão com o apoio de uma empresa que presta serviço para nós, e ela também não tá aqui no campo, mas ela tá sabendo o que tá acontecendo. Então, isso faz com que ela também possa desenvolver um lado nela de conhecimento para que ela possa trazer tecnologias para dentro do sistema para nos ajudar a melhorar a produtividade, a melhorar a nossa performance financeira e etc, etc. Então, só dela estar sabendo o que está acontecendo, o que está fazendo na fazenda? Ela está sabendo que já plantou, que já está conduzindo, que está fazendo as aplicações, que tem isso, sabe que tem soja para vender, sabe que tem milho para vender, sabe que tem algodão para vender, ou seja, ela pode estar olhando o mercado, ajudar, o dólar está disparando, etc. Então, essa interação faz com que eles peguem gosto do negócio para que eles possam depois dar continuidade nesse negócio a hora que eu não estiver mais aqui, né? Então, eu acho que a abertura do pai, da mãe, das pessoas que detêm o negócio também é muito importante, porque um erro que algumas pessoas no passado, a geração dos nossos pais, vamos dizer assim, meu pai nunca foi, mas eu sei que tem alguns pais que tinham muito medo de abrir o negócio para os filhos. Ou seja, ponhava um filho na faculdade. Você vai estudar, mas nunca trouxe para conhecer. Vai aplicar no negócio dos outros daí, né? Vai aplicar nos negócios do outro, ou vai criar o seu próprio negócio, aí, mas não vai se interessar, às vezes, pelo negócio da família. Pelo menos para ser um acionista, né? Isso. Então, e mesmo para ser um acionista, ele tem que ter o conhecimento. Porque senão ele vai atrapalhar o processo. Exatamente. Né? Então eu falo assim, o maior erro de um pai, de um condutor de um negócio é fechar, é blindar o negócio e não querer que os filhos conheçam o negócio. Então eu acho que isso é uma falha gigantesca. Quando você abre as portas, mesmo que eles não estejam aqui, mas eles conhecem o negócio, você dá liberdade para eles conhecer o negócio. Eles, de alguma forma, uma hora vai cair a ficha. Sim. E eles vão falar, opa, esse negócio aqui, se eu quiser que isso aqui continue produzindo, eu vou ter que, de alguma forma, dar uma parcela de contribuição. Então, eu acho que essa é a importância de você inserir eles desde pequenininho no negócio para que eles possam entender como que funciona. Eu lembro de vir aqui e o Daniel era molecão ainda e a Dara bem pequenininha. E, cara, eu chegava aqui e tava o Dolfini, a Cida e as crianças no escritório. Eu acho que a Dara até fazia os trabalhinhos da escola ali, sabe? E interagindo sempre com os funcionários. Exato. Tipo, a Dara e o próprio Daniel, eu acho que eles não sabem o que é a vida sem conhecer o Julião, por exemplo, né? Não sabe, porque conviveu junto. Sempre, então, assim, cara, isso é muito assim massa, como tudo, pra você ter uma ideia, eles estão aqui, a gente almoça junto com os funcionários, come a mesma comida, o mesmo... Então, assim, não tem... Por isso que eu falo, a simplicidade, você pode ter o que for, mas aquilo que você tem como base, você não pode perder, né? E é isso que eu transmito para meus filhos. Então, assim, eles podem estar lá
viajando, melhor avião, talvez, né? Indo para algum lugar que às vezes muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ir, não tem problema. Mas a simplicidade e o respeito tem que ser sempre, né? Eu falo assim, você tem que conhecer o lado da pessoa mais simples, você tem que conviver com as pessoas para você entender, né, o que as pessoas passam. Para você, não é porque você tem condição de, às vezes, comer num melhor restaurante, que daí você não conhece o que é uma comida simples, né? Você tem que comer a comida simples, conhecer ela, para que você possa entender o que as pessoas, às vezes, que não têm condições, estão passando, né? Para você se sensibilizar, para você poder ajudar, para você ser realmente uma pessoa solidária. Então eu falo assim, não é defeito ter as coisas, não é. Eu acho que se você trabalhou, conquistou, ótimo, parabéns. Mas você tem que entender que tem pessoas, às vezes, que não têm a capacidade que você tem, ou você não teve o conhecimento que você teve, ou não teve um pai que instruiu como teve seu pai que te instruiu. Então, por que não você dividir também isso com essas pessoas? Claro. Né? Se eu puder pegar uma pessoa que às vezes não teve oportunidade nenhuma e eu conseguir tirar ela daquele mundo ali, daquele blindado que ela tá achando que ela não tem capacidade e trazer ela para prosperar, para abrir o seu próprio negócio, para ter seu próprio negócio, cara, isso é uma alegria monstro, né? Você pegar uma pessoa que ficou ali achando a vida inteira que não tinha condição que não tinha como, e você mostrar para ele que ele também tem potencial. Claro que cada um tem o seu potencial, mas se você puder, né, alertar, orientar, isso é muito bonito. Então eu falo para meus filhos, ninguém é insubstituível, mas as pessoas que você tem, às vezes elas têm qualidade e defeito. Se você conseguir transformar elas com mais qualidade para que elas possam prosperar ou dentro do teu negócio ou fora do teu negócio, eu acho que isso é gratificante e tem que ser feito, né? Então eu falo assim, você constrói uma educação, não é da noite pro dia. E às vezes a preocupação dos pais de colocar os filhos na faculdade é maior do que ensinar os filhos a ter uma vida normal. E aí jogar dentro de uma faculdade e largar lá e se distanciar deles, nem sempre é a melhor situação. Estudar, precisa, mas a base, ela não pode deixar morrer, não. A gente nunca terceiriza a educação, nunca né? terceiriza a educação. Terceiriza talvez o ensino, né? Porque nós não sabemos de tudo, mas a educação Exatamente. não tem como terceirizar, né? Massa demais. Dolfini, a gente já tá chegando aqui no final. Infelizmente, eu conversaria... Tu sabe que eu conversaria o dia inteiro, né? O dia inteiro mesmo. Tu sabe que eu conversaria e você sabe que eu também falo muito, né? Então. Mas assim, a gente tá chegando no final aqui e eu quero fazer uma pergunta agora, que tu vai responder com coração agora. Que é o seguinte, cara. Qual é a maior satisfação, assim, qual é a maior alegria que tu tem em ser produtor rural, cara? Eu acho que a gente tem várias, né? Não dá nem pra titular uma só como alegria, porque eu me satisfaço com o que eu faço com muita coisa. A maior delas é ter minha família junto comigo. Eu acho que isso é fundamental. Minha esposa, meus filhos e meus irmãos que estão, graças a Deus, ainda estão todos vivos. Meu pai e a minha mãe já foi. Tem hora que eu fico fazendo as coisas assim e eu lembro da minha mãe e do meu pai, eu falo assim, puxa, como que eu gostaria que eles estivessem aqui, né? O tanto que eles amavam a agricultura e ver essas coisas, essas maquinonas hoje fazendo quase tudo sozinho, né? Eu falo assim, meu pai acho que ia ficar encantado com isso tudo, né? Saber que uma colheitadeira faz a manobra sozinha, baixa a plataforma, faz tudo sozinho, um trator, enfim. Então eu acho que, mas eu tenho certeza que eles estão lá no céu olhando para nós aqui, contribuindo com o nosso sucesso, né? E os meus filhos, se eu conseguir, que eu acho que eu vou conseguir, já estão tudo aí engrenando, estão engrenados, dar continuidade naquilo que a gente começou aí há 3 gerações aí, né? Então acho que isso é uma alegria que não tem preço, não tem nada que pague isso. E a outra alegria que eu tenho é de poder fazer parte, né, desse grupo de produtor rural que coloca todo dia no café da manhã algo que você produziu. Eu acho que isso é muito gratificante, você saber que você está desfrutando do teu negócio, mas que tem milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro comendo algo que você produz ou vestindo algo que você produz. Eu acho que quando eu falo assim, a soja, ela não tem carimbo, então você não consegue chegar lá num armazém e falar assim, aqui tem um grão de soja meu, lá na China ou nos Estados Unidos, ou seja lá onde for. Já o algodão tem identidade, né? O algodão você consegue viajar para o mundo afora e chegar lá e olhar lá e ver lá o algodão produzido na fazenda Pirassununga,
beneficiado na algodoeira, na Cooper Pluma, ou na Cooper Verde, ou na algodoeira Mato Grosso Brasil, ou enfim, tem várias algodoeiras aí que beneficiam o algodão, né? Então quando você chega lá e vê o teu algodão lá, é gratificante, porque aí você fala, puxa vida, olha quantos 1000 quilômetros o meu produto rodou e tá aqui. E se tá aqui é porque é um produto bom, de qualidade. Então isso nos orgulha muito, você chegar e ver isso tudo acontecer. E quando eu vejo os meus funcionários, isso aí pra mim eu falo assim, ó, já falei isso, falo, quando eu vejo os funcionários que cresceram dentro do negócio, aí eu falo, o negócio dá certo, né? Porque senão nada valeria a pena. Então quando eu vejo aquelas pessoas que começaram e que hoje estão bem e continuam trabalhando comigo, porque aí a pessoa é inteligente, né? Porque fala, bom, se eu tô dando aqui, certo, melhorei, vou fazer de tudo para continuar aqui, né? E não é porque eu acho que eles têm que trabalhar só para mim, não é isso não. É que tá dando certo para ele também. Então isso me satisfaz. Quando eu passo aí na frente, às vezes muitos falam assim, o cara tem inveja. Eu não tenho inveja. Pelo contrário, quando eu vejo o cara com um carro zero na garagem, né? Que às vezes ele podia ter investido em outra coisa, não quer dizer que tem que ser no carro. Mas se é um gosto dele, tá lá um carro zero na garagem, e não é um carro popular. Não, é o carro. Eu olho assim e falo, puta, cara, que top. É um carro olha só. que tu teria, inclusive. Exatamente, né? que eu não tinha quando eu comecei. Que eu não tinha, muito tempo fiquei sem. Então eu fico muito feliz, porque eu falo assim, ó, o negócio dá certo, entendeu? O negócio dá certo. Por que não fazer bem feito? É fazer bem feito. É acordar cedo, pular cedo, sacudir a poeira, deu errado aqui, deu errado ali, sacode o negócio e bola pra frente. Negócio feito não se olha pra trás, entendeu? E é pra frente que você tem que olhar. E da mesma forma, eles, né? Se eles estão dando certo, bola pra frente. Né? Tem as dificuldades? Óbvio que tem. Não vai ser só mil maravilhas, mas o negócio dá certo. Então isso me enche o coração de orgulho e de coragem para continuar, mesmo com todas as adversidades. Clima, isso aí já é normal. Isso aí o agricultor que ficar falando de clima é porque não conhece nada de agricultura. Então não adianta reclamar de clima. Clima não está na tua mão, não está no seu poder. O que a gente tem que fazer é a nossa parte, fazer bem feita. Ficar atento se o adubo caiu certo, se você fez certo, se você comprou a semente certa, se você usou o químico certo, se você tem as pessoas certas para desenvolver o papel. Esse é o nosso papel, né? E aí, os nossos políticos, que é uma grande preocupação. A gente fica muito preocupado, porque também não adianta nada nós aqui fazer tudo muito bem feito, tudo certinho, fazer produzir, fazer gerar emprego, e os nossos políticos às vezes jogar tudo pro ralo. Na hora de fazer o gol, eles pegam a goleira e botam, agora a goleira vai ficar aqui. Isso, exatamente. Então, isso nos preocupa muito. Mas também não podemos se acovardar. Não. Né? Vamos desanimar? Não. Bola pra frente. Agora, vamos também vestir a camisa dos políticos e olhar onde que a gente pode atuar. O que a gente tem que fazer para transformar essa política uma política mais séria, né? Nós estamos falhando, de alguma forma nós estamos falhando. Com certeza. No dia a dia, o que a gente pode fazer dentro das entidades de classe, né? Dentro das escolas, dentro do sindicato rural, o que a gente pode fazer para que isso se transforme uma coisa mais globalizada em termos de trabalhar politicamente os nossos gestores, né, da parte política. Eu acho que o agricultor tem que se preocupar com isso, né? Apesar dele achar que ele é isentão, que ele não precisa se intrometer, que ele não precisa fazer, ele precisa, né? A gente precisa se unir forças, colocar as cartas do baralho no lugar certo para que a gente possa construir também um lado político no Brasil que faça uma gestão que vá de encontro com o que os nossos avós fez lá no passado. Com pouco fazer muito. Deu certo. Né? Com pouco fazer muito. Que deu certo. Acho que é o contrário do que eles estão pensando hoje, né? Eles querem muito para fazer pouco. Isso. Nós precisamos do pouco para fazer muito, né? Aquele velho ditado, de uma cebola e de uma batatinha você faz um monte de coisa. Então, o Brasil precisa isso. Pegar menos recurso de quem está trabalhando e fazer mais para quem está trabalhando. Eu acho que é isso que precisa ser feito para que a gente possa ter um êxito ainda maior. Mas a agricultura dá certo e o agricultor que faz as coisas certas, dá certo. Perfeito. Ô, Dolfini, se tivesse uma plateia aqui agora, eu ia pedir uma salva de palmas, mas não tem. Mas tem aqui, mas tem a nossa tem, doida aqui, ó. Salva de palmas. Obrigado. Tem aqui. Muito obrigado, Dolfini. Muito obrigado. Eu já vou te agradecer aqui.
aqui, o Japa vai fazer o fechamento aí, mas... Cara, tu sabe que tu mora no meu coração, tu é um cara Obrigado. que já foi meu cliente, tu é meu amigo, então assim, hoje eu te considero um amigo e... Quando eu liguei pra ti, né, porque hoje em dia tu não pode ligar pra pessoa sem mandar um WhatsApp, né, cara? É treta. E eu peguei, liguei direto pro Dolfine, né? E aí o Dolfine atendeu, eu falei, cara, vou precisar de ti, cara. Tô com um projeto aí, assim e tal, expliquei o projeto. Ele falou, tu não vai me meter em fria? Não vou. Já te meti em fria alguma? Não meteu. Tá, então... Aí ele falou, cara, eu vou estar com compromisso aí, familiar e tal, né? Vou estar envolvido no final de semana, não sei o quê. Mas se é na terça-feira, eu vou te ajudar. Vamos gravar. E foi bom, hein, Dolfino? Foi bom. A gente demais. Trouxe umas memórias boas aí. Tudo, graças a Deus. Né? Foi uma conversa boa, cara. E essa conversa vai ajudar muita gente, hein, Dolfino? Com certeza. Muita gente, esse é o intuito, né? Eu tava um pouco preocupado. Eu te confesso que na hora eu falei, puxa, eu devia ter falado um não pra ele, mas eu falei sim, né? Vamos sustentar o negócio. Porque eu tava preocupado, porque realmente eu tava com a casa cheia, tá vendo aí o espaço. O povo tava aí, eu reunia os familiares pro casamento da minha filha mais velha. E aí eu falei, como é que eu vou estar na terça-feira, será? Porque o casamento foi antes, mas a turma continuou aqui, né? Inclusive ontem a gente chegou aqui, ele se assustou, ele olhou, não é hoje, né? Não tinha nem voz. Eu tava bem rouco ainda e eu tava, pra te falar bem a verdade, ontem eu tava quebradaço, eu tava muito cansado. Mas graças a Deus deu certo e eu fico feliz de poder contribuir também com você, que nem você falou, a gente já foi cliente e as pessoas que a gente gosta, a gente tenta atender da melhor forma possível. Peço desculpas às vezes por alguma coisa que não saiu dentro do que era para ser, mas a gente tenta fazer de bom coração, né? E desejo que vocês possam fazer isso com todos os, né, que estão programados, para que realmente leve as mensagens do que é o agro, daquilo que é feito e feito com responsabilidade para as pessoas que às vezes não conhecem, né, o dia a dia do que é uma agricultura, né? Eu costumo dizer assim, muitas pessoas tomam leite em casa achando que o leite vai sair da caixinha. Tá na caixinha lá no mercado. E não é, né? A gente sabe que é sofrido pra caramba, né? E tudo que se produz na agricultura tem muito suor derramado, né? Tem muita, muitas vezes as pessoas que estão envolvidas deixam de participar de grandes eventos, deixam de participar até mesmo às vezes de um casamento, porque está lá envolvido no seu negócio e não pode sair, porque o agro não para. Não para. É isso aí, muito bom. Então, muito obrigado. Valeu. Muito bom, então. Muito obrigado, viu, Dolfine, por receber a gente aqui, né? Assim, eu não conhecia a história, passei a conhecer e passei a admirar também, né? Porque eu acho que o grande objetivo é esse, né? A gente, quando admira a história de alguém, a gente tá respeitando, tá honrando e pode levar isso para outras pessoas, que é o grande objetivo aqui desse projeto. E para você que tá aí ouvindo esse episódio, ou vendo, né, no YouTube, considere compartilhar, cara, esse podcast aqui, esse trabalho, ele vai crescer na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então siga o Agro Resenha, o Brasil que Produz, em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, a gente tá em todos eles. E, para não deixar de falar, a Deloitte é quem tá nos ajudando a viabilizar esse negócio aqui. Então, para você que está buscando melhorar sua gestão, organizar finanças e tributos, adoção de novas tecnologias, até mesmo o processo de sucessão familiar, a Deloitte está preparada para ajudar você, produtor rural, independentemente do seu tamanho, que esteja com esses desafios aí pela frente, tá certo? E siga a Deloitte também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, só buscar por @Deloitte Brasil. Deloitte escreve com DELOITTE. E visite o site da Deloitte, o www.deloitte.com/br/agro, e saiba como ela pode te apoiar aí no seu dia a dia. Dolfine, a gente sempre finaliza os nossos episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, né, Gabriel? É uma sabedoria antiquíssima. Muito antiga. Milenar, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Isso é verdade. Muito bom, cara. Se chover, não precisa não. O pior é que tem muitas vezes que a gente molha a horta e depois cai a chuva em cima. Mas melhor com ela do que sem ela. Que alegria, do Obrigado a você.